Olá, pessoal! Vamos dar início a um novo conteúdo da matéria de Química agora. Então, tenham com vocês o caderno de Química. Nós vamos começar agora a falar sobre processos de separação de misturas. Antes de começarmos a falar dos processos de separação de misturas, nós precisamos relembrar um pouquinho dos conceitos dos tipos de mistura. Nós estudamos, primeiramente, misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas em que a gente vê duas ou mais fases. Observem no becker aqui embaixo. Nós temos o óleo, a água e a areia. Então, se eu misturar essa solução, na hora que ela parar de se movimentar, eu vou ver nitidamente onde está cada uma das misturas envolvidas. A gente chama isso aqui de mistura heterogênea trifásica. Outro tipo de mistura que nós estudamos foi a mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela em que a gente só percebe uma fase. Então, eu tenho um becker com água e um corante. Quando eu misturo os dois, depois que eu terminei de misturar, eu só observo uma única coisa. Essa fase aqui, essa fase azulada, que caracteriza uma mistura homogênea. Por que é importante a gente lembrar o que é mistura homogênea e mistura heterogênea? Porque agora nós vamos aprender algumas técnicas que os químicos utilizam para separar as misturas. Eu preciso saber que tipo de mistura é, primeiramente, para escolher a melhor técnica. Nós vamos conhecer as técnicas mais simples até as mais complexas. Vamos lá. Vamos começar com as misturas heterogêneas em que as substâncias envolvidas são duas substâncias sólidas. Nós temos a catação. Esse é o processo mais primitivo de separação de misturas. Então, eu tenho o feijão e tenho pedrinhas de barro, areia, resíduos que ficam da colheita. Então, eu posso catar só o feijão e deixar a areia de lado. Eu estou separando essas duas misturas. A areia é sólida, o feijão é sólido. Nós temos o pessoal que participa da seleção do lixo, né? O processo seletivo. Então, o que essas profissionais estão fazendo? Elas estão separando substâncias sólidas de plástico, de papel, elas vão separando. Esse processo de separação de mistura é chamado de catação. Nós temos um outro tipo de processo de separação de mistura, em que ambas as substâncias são sólidas. É chamado de ventilação. Isso aqui é muito usado na época da Páscoa. Não sei se os avós de vocês, ou até mesmo a mãe, costuma torrar amendoim. O amendoim, depois que a gente torra, a gente esfrega o amendoim e solta a pele do amendoim. E aí nós temos a semente do amendoim separada daquela pele, daquele tegumento. O que a gente faz para separar depois que a gente descascou o amendoim? A gente sopra. Então, a gente está separando duas substâncias sólidas utilizando a ventilação. Isso é uma coisa que a gente usa na nossa casa, num período do ano, quando a gente quer o amendoim descascado, mas isso também é utilizado por algumas empresas que querem separar substâncias sólidas. Então, a mais leve, ela é expelida pelo vento. Temos uma outra técnica, a levigação. A levigação é utilizada pelos garimpeiros. Então, aqui nesse córrego, nós temos várias substâncias sólidas, materiais sólidos. Por exemplo, areia, argila, cascalho e ouro. O que acontece? Eles têm uma peneira bem fina, eles botam esse material, essa mistura sólida feita por esses elementos que a professora comentou, que é a areia, o cascalho, a argila, botam sobre essa peneira e essa água corrente vai passando por entre os furinhos da peneira, vai lavando os resíduos, a argila, que são partículas menores, vão embora com a corrente d'água, e o ouro, que é um metal pesado, ele acaba ficando sobre a superfície da peneira e o minerador faz a retirada desse ouro dessa maneira. Esse processo de separação destas misturas é chamado de levigação. Nós temos uma separação que é a separação magnética. Isso é muito utilizado pelas empresas, tipo a Vale do Rio Doce, para separar ferro do barro. O ferro que a gente tem,
ele é encontrado na natureza, na sua forma mais comum, misturado com argila, com barro, com terra. Então, como é que eles fazem para separar essa mistura? Eles têm equipamentos que atraem metais, chamados de ímã. Se vocês observarem nessa placa de Petri, nós temos aqui, ó, areia e nós temos limalha de ferro. Quando se passa um ímã sobre essa mistura, tudo que é de origem metal vai se afixar aqui nesse ímã. E a argila, que é de origem mineral, a areia, que é de origem mineral, vai ficar no outro recipiente. Então, temos certas misturas de substâncias sólidas, como areia, substância sólida, como o ferro, que são separadas através de um processo de separação magnética. Eu preciso ter um terceiro elemento, no caso aqui o ímã, para atrair o metal. Outra técnica de separação de mistura é chamada de dissolução fracionada. A palavra dissolução vem de dissolver. Então eu tenho uma mistura. Essa mistura é formada por enxofre e ferro. Só que tem um porém. Quando eu quero separar o enxofre e o ferro, eu posso adicionar nessa substância um outro líquido que reage com o enxofre. Aí eu vou misturar esse líquido aqui. Por exemplo, se eu misturar água aqui, a água vai desmanchar o enxofre. Agora, não vai desmanchar o ferro. Depois que eu adicionei o líquido aqui dentro, mexi, misturei, o enxofre reagiu com o líquido, com a água, e o ferro ficou aqui embaixo. Aí, qual é a próxima etapa? Eu já fiz uma dissolução de uma fração da minha mistura. Então, eu dissolvi só o enxofre, o ferro não. Então, eu pego agora esse líquido, passo por um filtro. Nesse filtro vai ficar retido o ferro. Agora, o enxofre mais o líquido que eu usei, que é o sulfeto de carbono, esse líquido vai ficar aqui embaixo. Aí, eu vou usar uma outra técnica, a técnica de vaporização. Eu boto esse líquido para esquentar. Eu aqueço esse líquido. O sulfeto de carbono vai evaporar, vai embora do becker e vai ficar no fundo do becker o enxofre. Então, eu tinha uma mistura de enxofre com ferro. Eu tinha que separar o enxofre do ferro. Para isso, eu usei a técnica chamada dissolução fracionada. Eu dissolvi o enxofre com sulfeto de carbono e o ferro não se desmancha com sulfeto de carbono. Aí eu passei esse líquido num filtro, separei o ferro primeiro e no outro recipiente ficou o enxofre mais o sulfeto de carbono. Agora eu tinha que separar o enxofre. Para separar o enxofre, eu aqueço essa mistura aqui, o sulfeto de carbono vai evaporar e no fundo vai ficar o enxofre. Então, dissolução fracionada, ela acontece quando eu vou adicionar a um líquido, né, uma substância, eu vou adicionar a minha mistura, um líquido, e vai dissolver uma das substâncias envolvidas. Nós temos também uma técnica chamada de cristalização fracionada. A cristalização fracionada, ela ocorre através de um processo de evaporação. Nas aulas anteriores, a professora diferenciou com vocês a mudança do estado físico de líquido para gasoso. Essa mudança de estado físico de líquido para gasoso, ela pode acontecer por um processo de ebulição, de vaporização, de evaporação ou de calefação. A evaporação é quando a natureza se encarrega de fazer com que a matéria que está no estado líquido evapore. E aí no substrato, no recipiente, só vai ficar o que é sólido. Isso aqui é muito usado nas salinas, para fazer o sal de cozinha, para coletar o sal de cozinha. Então eles pegam a água salgada do mar, né, botam essa água em piscinas, e essas piscinas são bem rasinhas, e o sol ou o aquecimento vai fazer com que a água evapore, a água vai embora. Agora, o sal, o cloreto de sódio, que é sólido, ele vai ficar cristalizado. Então, é chamado de cristalização fracionada.
parte da minha matéria se cristaliza. Agora, nós estávamos vendo misturas heterogêneas onde ambas as soluções elas eram sólidas. Agora nós vamos para misturas heterogêneas onde uma substância é sólida e a outra é líquida. Aí nós temos outras técnicas. Esse tipo de separação de mistura é mais conhecida, ela é mais popular. Então vamos lá. Nós temos o processo de decantação. Quem usa muito esse processo de separação de misturas, chamado decantação, é a SAMAI, quando ela vai fazer o tratamento da água do Rio Benedito. Então, se a gente pegar a água do Rio Benedito, vocês vão ver que ela tem uma coloração barrenta. Isso significa que ali dentro dessa água tem o H2O, que é a água, tem a argila e tem uma série de resíduos orgânicos que vêm no transcorrer do movimento da água sobre a calha. Agora, nós temos aqui a água coletada. A SAMAI drena essa água barrenta. Essa água barrenta ela vai chegar até um tanque. E ela tem que perder essa coloração para ficar cristalina. O que acontece? Eu tenho que tirar a argila, o barro, que deixa essa coloração na água, tem que tirar qualquer matéria orgânica que está ali dentro. Então, eles começam o tratamento da água separando primeiro a argila da água. Como é que acontece esse processo? Esse processo, ele vem no momento em que eles botam a água num tanque e deixam essa água paradinha. A água parada, ela vai fazer com que os sedimentos da argila, como são mais pesados que o H2O, que é a água, eles vão até o fundo do tanque. Esse processo ele pode ser otimizado se eu jogar uns produtos aqui dentro, que é isso que a SAMAI faz. Mas esse tipo de decantação vocês conseguem ver quando vocês brincam com água barrenta. Quando vocês eram menores, provavelmente vocês brincavam de fazer paçoca. Vocês pegavam barro, areia, misturavam, jogavam dentro de um balde e deixavam o balde no pátio. E quando vocês passavam para recolher esse balde, vocês jogavam a água fora e viam que no fundo do balde ficava um restinho de barro. Esse é um processo chamado de decantação. Então, nós temos algumas técnicas para fazer essa separação de mistura. A decantação ela é usada quando na minha mistura eu tenho substâncias mais leves, com menor densidade e substâncias com maior densidade. Se eu deixar aquela minha substância paradinha, aquela minha mistura paradinha, a substância mais pesada vem para o fundo e a mais leve fica na superfície. Isso é chamado de decantação. Então, é a separação de sólidos por meio da diferença de densidade. O barro é mais denso, vai para o fundo, a água é menos densa, fica em cima. Centrifugação. A centrifugação é sempre utilizada quando vocês vão fazer, por exemplo, o exame de sangue. O bioquímico vai coletar o sangue e o sangue de vocês, se vocês observarem bem, ele é colocado dentro de tubinhos de ensaios. Esses tubetes aqui, eles estão cheios de sangue. O sangue é uma mistura de plasma, hemácias, leucócitos, plaquetas, entre outras coisas. Então, ele coletou o sangue de vocês e aí esse sangue vai para o laboratório e para que o médico conte quantas hemácias vocês têm, quantos leucócitos vocês têm, como é que está o sangue de vocês, ele precisa separar. O plasma é líquido. As hemácias, os leucócitos, as plaquetas são sólidos. Então, ele bota o sangue de vocês dentro de uma máquina chamada centrífuga. É uma máquina com uma lógica bem parecida com a centrífuga de roupa. Quando a mãe vai separar a água que está na roupa, ela também bota numa centrífuga. Então, o sangue é colocado nessa estrutura e aí começa uma rotação. Eles vão girando, 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 girando. E o que vai acontecer? As hemácias, leucócitos e plaquetas, que são mais pesados, vão para o fundo do tubo de ensaio. E na parte superior do tubo de ensaio vai ficar o plasma. E aí eles podem tirar essas substâncias, botar o plasma, avaliar o colesterol de vocês, se tem alguma infecção, enfim.
O leucócito, as plaquetas, eles vão lá, botam numa lâmina do microscópio, vão contar as hemácias e as plaquetas para ver como é que está o quadro de anemia ou qualquer outro problema. Então, a técnica de centrifugação, ela também separa substâncias sólidas das líquidas numa mistura. Filtração simples. Isso aqui a gente usa quando vai fazer café. O que acontece? O café, o pó de café é sólido e a água é líquida. Então, quando eu quero separar o pó de café da água, eu vou passar ele por um filtro. Logicamente que no laboratório nós temos equipamentos, vidrarias específicas para fazer isso, mas a lógica é a mesma de fazer o café. Então, eu pego um funil de vidro, eu boto um filtro aqui dentro e jogo a minha mistura. Então, eu misturei areia com água, mas eu não quero mais areia, eu quero que a areia fique, eu só quero a água, eu só quero o líquido aqui embaixo. Então, eu vou jogar aquela minha mistura, água e areia, no filtro. A areia, como são grãos maiores, vão ficar retidos no filtro e a água vai para o outro recipiente. Pronto, é uma separação simples. Separei a substância sólida da líquida. Filtração a vácuo. Essa técnica aqui é um pouco mais refinada. Eu preciso de um aparelho que remova o ar do meu recipiente. E aí o que acontece? Eu tenho aqui um filtro e ele está acoplado a uma vidraria chamada Kitasato. O Kitasato, ele tem um cabinho aqui do lado e esse cabinho aqui eu posso acoplar a esse cabinho outro Kitasato e uma bomba, né? Esta bomba ela vai retirar o ar que está aqui. Então, como é que funciona a filtração a vácuo? Eu botei o meu líquido, a minha mistura aqui. E aí eu quero separar, eu quero que o líquido dessa minha mistura venha aqui para baixo e o sólido fique no filtro. Como isso aqui, os grânulos são muito pequenos, então eu preciso agilizar essa separação. Como é que eu vou puxar a água daqui de dentro para baixo? Existe um equipamento, é uma bomba, se vocês observarem aqui do lado, ó, tem uma bomba, e ela vai puxar o ar que está aqui embaixo. Se eu sugar o ar que está aqui embaixo no Kitasato, eu puxo esse ar para fora, eu libero o espaço para a água descer. Então, a filtração ela vai acontecer, por quê? Porque ao retirar o ar daqui de dentro, criar uma situação de vácuo, a água que está aqui, ela desce. Então, essa é uma filtração a vácuo. Ela acontece mais nos laboratórios, quando a gente tem partículas muito pequenininhas, que um filtro simples não daria conta, né? Então, a gente precisa agilizar, porque entupiria um filtro simples. Agora nós vamos para outra técnica. Essas são um pouco mais, exigem um pouco mais de estrutura para separar. É quando eu tenho duas substâncias líquidas. Então, eu misturei, por exemplo, álcool com água. O álcool é líquido, a água é líquida. E aí, como separar duas substâncias líquidas que os meus olhos não veem? Então, nós temos algumas técnicas que separam essas misturas. Vamos lá. Temos primeiro a decantação. Nós temos no laboratório esse funil que tem um registro aqui embaixo. Então, eu misturei uma substância oleosa. O óleo, ele é mais denso do que a água. Então, a água vai para o fundo e o óleo boia. Mas eu quero tirar aquele óleo da água. Eu preciso fazer, então, um processo de decantação. Eu boto aquela minha mistura, a mistura de água e óleo dentro desse funil, deixo esse funil parado, em repouso. Depois de um tempo, eu vou observar que o óleo boiou e a água ficou no fundo. Como é que eu vou separar os dois? Eu faço o seguinte, eu abro essa torneirinha aqui, eu abro esse registro e a água ela vai escorrendo. Quando chegar essa linha do óleo aqui embaixo, eu fecho o registro. Então, a água eu separo, boto num becker e o óleo acaba ficando aqui dentro desse funil. Pronto, simples assim, separei a mistura utilizando essa vidraria.
Agora, nós temos misturas heterogêneas, onde que eu tenho gás e sólido. Por exemplo, o ar que a gente respira. O ar que a gente respira, ele é considerado para a química uma mistura, porque nesse ar está cheio de partículas. Tem poeira, tem pólen, tem micro-organismo e tem os gases, oxigênio, nitrogênio. Então, eu tenho gás e tenho sólidos, e eu quero separar isso. É muito utilizado nesse processo de separação algumas técnicas. Por exemplo, uma técnica chamada de decantação. Esse processo aqui, ele acontece no ar-condicionado do carro. Então, o que acontece? Dentro do meu carro tem um ar, esse ar é sugado e ele vai passando por entre essas reentrâncias, essas ondinhas. Quem já viu o filtro do ar já deve ter visto, que parece uma sanfoninha. E o que acontece? O ar ele é sugado para cá e ele bate nessa parede aqui, ó. Ao bater nessa parede, o que é gasoso, que é o ar, como ele é mais leve, ele bate na parede e pula para o outro lado. Agora, a poeira, os grânulos, né, o grão de areia, ele é mais pesado. Na hora que ele bate nessa parede, ele vai se assentando aqui. E o vento vai continuando, e ele suga, bate aqui. Bateu nessa parede aqui, os grãozinhos vão para cá e o ar escapa. Bateu nessa parede, cai grão aqui. Bateu naquela parede, cai grão lá. E assim o ar vai passando por esse filtro, e nesse processo a poeira, as partículas sólidas vão ficando aqui dentro e o ar vai saindo mais limpo. Essa é a lógica de filtrar o ar nos espaços. Por isso que é muito importante a gente ficar trocando ou limpando os filtros, porque depois de um tempo do ar estar passando por esse processo, o filtro ele fica saturado de partículas. Se ele ficar saturado até aqui em cima, aí ele não está mais purificando o ar. Esse processo também recebe o nome de decantação. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias, o ar que está no estado gasoso, a poeira que está no estado sólido, e eu estou separando essas duas poeiras, essas duas substâncias, por um processo de decantação. O que tem maior densidade fica no fundo, o que é mais leve tem menor densidade, continua a viagem, e assim a gente vai separando as duas misturas. Esse processo também é chamado de decantação. Agora, misturas homogêneas. Agora eu não vejo as partículas. Misturou e ficou uma coisa só. Eu tenho sólido e líquido. Então, eu tenho tangue e água. Eu misturei o tangue, misturei a água e só vejo uma coisa. A minha mistura é homogênea. E agora? Como é que eu vou separar misturas em que eu não vejo os elementos envolvidos? Aí nós temos algumas técnicas. Primeira técnica é a destilação simples. A destilação simples, ela vai ser aplicada quando uma das minhas misturas é sólida e a outra é líquida. Voltando, eu tenho o meu tangue, que é sólido, a minha água, que é líquida. Se eu quiser separar a água do tangue, fazer o tangue voltar a ser pó, eu vou ter que botar ele dentro de um equipamento chamado destilador. E aí eu vou separar as partículas. Como é que eu faço esse processo? Usando a evaporação. Porque na química, vocês aprenderam com a professora o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, quando eu elevo a temperatura, as moléculas elas vão ficando mais separadinhas, elas vão evaporando. Então, nós temos aqui duas substâncias. Nós temos o tangue e nós temos a água. O ponto de ebulição do tangue é X, da água é Y. O que a prof quer dizer com isso? O tangue, para evaporar, para mudar o seu estado sólido e ficar gasoso, ele precisa de uma temperatura muito alta. A água, por sua vez, para mudar o seu estado líquido para vapor, ela não precisa de tanto calor assim. Então, o que acontece nesse equipamento? Vamos botar aqui.
Aqui, o exemplo que está no slide é de uma mistura de água e sal. Quando a gente mistura água e sal, vocês sabem que desaparece o sal. A mistura ficou homogênea. Então, como é que eu vou tirar o sal da água? Eu vou passar essa água por um destilador, porque o sal está no estado sólido, a água está no estado líquido. Botei a minha mistura aqui homogênea. Não sei onde está o sal, não sei onde está a água. Mas o que eu faço? Eu vou submeter essa mistura aqui a uma temperatura. Eu vou elevar a temperatura. E eu vou coordenar essa temperatura. Por exemplo, a água começa a evaporar a 100 graus Celsius. Então, eu vou ter um termômetro e eu vou elevar o meu fogo a 100 graus Celsius. O que acontece? Eu mantenho esse líquido a 100 graus Celsius. O H2O vai começar a subir. H2O, 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 ele entra nesse caninho, H2O, H2O. O NaCl, que é o cloreto de sódio, ele só vai evaporar a uma temperatura superior. Quando nós estudamos o ponto de ebulição, vocês viram lá na tabela periódica que é preciso muito calor para fazer com que o sódio, por exemplo, mude o seu estado sólido para o estado gasoso. Então, o sal é feito por cloro e sódio. Então, ele fica aqui embaixo a 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, vai evaporando H2O, H2O, H2O. Esse H2O vai entrar dentro de um condensador. O nome dessa vidraria aqui, ó, é condensador. O que acontece nesse condensador? Aqui vai encher de moléculas H2O, 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 H2O. O que eles fazem no laboratório? Eles botam água gelada aqui e esse é o caninho por onde a água gelada sai. Então, água fria entra, água fria sai. O que acontece com esse recipiente? Ele diminui a temperatura. Aqui no balão volumétrico, nós estamos a uma temperatura de 100 graus Celsius. O H2O, as moléculas estão bem separadas, gasoso. Quando ele entra aqui no condensador, o condensador está a uma temperatura inferior, está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tem um choque térmico, 100 graus Celsius, moléculas bem separadas, H2O no estado gasoso. Quando ele entra no condensador, a temperatura aqui está a 20 graus Celsius. Aí o que acontece com as moléculas? H2O gruda com H2O, com H2O, com H2O. As moléculas vão ficando bem juntinhas, juntinhas, juntinhas. Quanto mais unidas estiverem as moléculas, o estado físico da água começa a voltar a ser líquido. E aí a gente separa. Aqui fica a água destilada e aqui ficam os resíduos. Esse processo é chamado de destilação simples. Essa destilação simples também acontece quando vocês vão comprar aquela água caríssima, a Voss. A Voss, ela é tão cara por quê? Porque ela é uma água destilada. A água da Samai é uma água misturada. A água da Samai não tem só H2O. A água da Samai tem o quê? Tem o H2O, tem o flúor, tem o cloro, né? Já uma água destilada, ela vai passar por um processo em que só vai ficar neste recipiente o H2O, é água pura. Agora vocês entenderam, né? Por que essa água é tão cara? Agora vamos para uma outra técnica. Quando a gente vai separar misturas homogêneas, líquido com líquido. Aí agora nós queremos separar líquido com líquido. Nós temos o petróleo. O petróleo, ele é tirado, né? E ele é uma mistura. Tem várias coisas líquidas dentro do petróleo. O que a prof quer dizer com isso? Ali dentro vocês vão ter o querosene, vocês vão ter a gasolina, vocês vão ter o óleo. Como é que eu vou separar do petróleo, já que todas essas substâncias são líquidas? Aí eu tenho uma técnica chamada de destilação fracionada. E eu vou fracionando as minhas temperaturas e eu vou conseguir separar líquido com líquido. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. Eu tenho água e álcool. Os dois são líquidos. A água é líquida, o álcool é líquido. Então, o que eu faço? Eu também vou ter um destilador
E esse destilador, ele tem frações graduadas de temperatura. Então, conforme a temperatura que eu planejo para esse equipamento, a água é 100 graus Celsius. Agora, o álcool, ele evapora a 70 graus Celsius. Então, o que eu faço? Eu boto a minha mistura água e álcool dentro desse balão volumétrico, regulo o equipamento para 70 graus Celsius, e aí eu tenho essa fração de temperatura. A 70 graus Celsius, quem evapora é o álcool. Então, vai subindo moléculas de álcool. Essas moléculas vão entrando dentro do meu condensador. Quando ela entra aqui dentro do condensador, a temperatura agora está a 20 graus Celsius, lembrando vocês, aqui estava a 70 graus Celsius, o álcool evaporou. Ele entrou dentro do condensador, ele está a 20 graus Celsius, as moléculazinhas do álcool, elas vão se juntando, vão ficando grudadinhas, e aí ele vai ficando líquido. Para concluir agora a dissolução fracionada, então observem, toda vez que eu estiver passando por um processo de dissolução fracionada, eu estou trabalhando com misturas em que os dois elementos são líquidos. Então eu vou precisar deste equipamento chamado condensador. Eu preciso botar a minha mistura e separar essa mistura. Essa dissolução fracionada também é utilizada quando eles vão fazer a cachaça. Então, a cachaça vai passar por um destilador. Então, eu tenho lá o caldo de cana e eu quero separar o álcool do caldo de cana. Então, eles botam aquele caldo de cana que passou por toda uma fermentação dentro de um recipiente, aquecem aquele caldo a uma temperatura X, que a pesquisa com relação àquele líquido já foi feita. Digamos, eu quero tirar o álcool que foi produzido no caldo de cana fermentado. Então, eles botam a 70 graus Celsius a temperatura, esse álcool vai evaporando, o resto da mistura do caldo fica aqui embaixo, esse álcool vai saindo, ele vai entrando no condensador e é retirado daqui. Esse primeiro álcool aqui é chamado de cachaça de cabeça. Esse álcool é o álcool que eles usam para abastecer os carros. Aí o responsável pelo equipamento aumenta um pouquinho mais a temperatura, joga para 80 graus Celsius e aí vai sair um outro tipo de álcool, o álcool um pouquinho mais denso, que ele precisa de uma temperatura maior para evaporar. E aí ele sai, condensa as moléculas, volta a ficar líquido, aí forma a cachaça. E o resto do material que está aqui é um material orgânico, que daí eles dão os encaminhamentos. Por isso que a gente diz que temos algumas bebidas que são chamadas de destiladas. Quando vocês ouvem a expressão destilar, significa passar aquela mistura por um processo, por um equipamento em que eu vou separar de forma fracionada os elementos que eu quero. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje foi sobre separação de misturas. Vocês observaram que tem várias técnicas. A gente às vezes acaba confundindo, por exemplo, a técnica de decantação. Ela é uma técnica muito usada em vários processos, né? A decantação, quando eu tenho sólido com líquido, que é esperar o líquido acalmar e o que é pesado vai para o fundo, o que é menos denso fica em cima, né? Eu tenho o processo de separação de poeira e ar também, que é um processo de decantação, mas assim, estas técnicas aqui, a professora trouxe para vocês verem que é possível separar misturas, né? E tem alguns detalhes em cada uma destas técnicas que nos fazem relacionar o nome da técnica, né, com aquilo que eu preciso separar. O que nós vamos fazer a partir de agora? A professora vai mandar um exercício para vocês, onde a introdução das questões vai desafiar vocês
a identificar as características da mistura e vocês terão que elencar qual é a melhor técnica para separar essas misturas. Espero que essa sequência de slides tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor as técnicas. Não se preocupem em decorar o procedimento de cada uma das técnicas. O que a professora quer que vocês entendam que existe uma diversidade muito grande de técnicas e que é possível separar as misturas. Durante o exercício, tenham em mãos esses slides. Se bater a dúvida de vocês, vocês olhem novamente o slide e tentem identificar a técnica. Fiquem bem.